Fala pessoal, eu sou o Diogo, estou muito animado com o nosso terceiro episódio aqui do Modular, o nosso quadro em parceria com o Evolukit que transforma o seu jeito de decorar. E no episódio de hoje é um episódio que eu estava esperando muito, porque é o tema do Natal, e eu amo esse tema. Então chama seus amigos, chama sua família, porque a gente vai aprender a fazer muita coisa do tipo faça você mesmo. Então são decorações super autênticas, cheias de personalidade e claro, com muita diversão. Então acompanha a gente no vídeo e se liga no que a gente vai fazer por aí. E nesse episódio eu já adiantei, então tanto o teto quanto o roda-teto, eles estão no azul mineral, uma cor super bonita, super sofisticada, que eu particularmente gostei muito. E se você não viu o nosso episódio número 2, eu faço toda a explicação de como é que funciona para colocar esse efeito do roda-teto. Então corre no episódio número 2 para você saber direitinho como é que eu fiz, porque aqui seguiu no mesmo fluxo. Nesse episódio a gente vai fazer árvore de Natal, claro, terão os móveis da Evolukit. A gente vai fazer decorações do tipo faça você mesmo, inclusive com cerâmica fria. Então você que tem filho pequeno, sobrinho, um primo, ou família, pai, mãe, tio, amigo, seja lá quem for, junta com esse pessoal porque a gente vai fazer várias decorações com cerâmica fria. E juro, vai ser muito legal e muito divertido. Então acompanha a gente no vídeo. E vamos lá comigo, porque agora eu vou pegar uma decoração que já está pronta do nosso segundo episódio e a gente vai transformar para esse episódio aqui. Vem! Bom, e aqui eu tô dando cara nova nessa cadeira que vocês já conhecem com azul mineral. E agora chegou a hora da gente fazer os nossos enfeites da nossa árvore de Natal. E é bem simples, pessoal. A gente vai precisar de massa fria, tá? De modelar. Então, vocês conseguem achar várias pastas no mercado. Rende bastante. Então, aqui a gente vai usar duas, basicamente. Vocês vão precisar de caneta ou algum outro material que a gente possa utilizar. E eu vou explicar depois por quê. Um estilete, e aí... Tomem cuidado com os pequenos e quem não sabe mexer tão bem no estilete para não se machucar, tá? Ou também uma tesoura com ou sem ponta, o que vocês acharem melhor, tá? Eu preciso também de pincel, porque depois que essa massa secar, né, essa massa fria, a gente vai pintar com tinta acrílica. Então vai dar um efeito bem bonito e bem divertido para os nossos enfeites. E para facilitar a nossa vida, eu separei aqui vários moldes que vocês podem fazer em casa. Aqui vocês podem usar qualquer programa de computador para poder gerar as figuras e aí vocês ampliam elas e a gente consegue utilizar de molde para cortar e ficar mais fácil de fazer os nossos enfeites de Natal. Então me acompanhe nesse vídeo. O primeiro passo é só ir cortando com cuidado todos os nossos desenhos. Então eu vou cortando com cuidado e calma para não estragar o desenho. Depois eu pego a massa fria de biscuit e aí eu vou tirar da embalagem, pego um pedacinho, coloco duas varetinhas uma do lado da outra. Com alguma coisa que eu consiga fazer de rolo, eu vou abrindo essa massa. E aí é só colocar o desenho por cima e aí eu vou fazendo o meu recorte. Então aqui eu estou usando um estilete para me ajudar. Então eu tiro o excesso e aí ele fica com a forma com que eu quero. E aí com o estilete eu vou fazendo o acabamento. Então aqui a gente já fez toda a parte da modelagem com a massa fria. E ficou bem legal, a gente já tem o resultado seco, então ficou bem bonito as peças. E aqui, o que eu já fiz? Eu dei uma lixadinha, tá? Então foi só uma leve lixada para tirar as rebarbas ou qualquer imperfeição, tá? Era muito importante a gente já ter colocado os furinhos, porque isso aqui é frágil, então corre o risco de quebrar caso eu fosse tentar fazer o furo agora. E pra gente começar a decoração, a gente vai pintar todos esses enfeites de Natal que a gente preparou. Então vocês podem utilizar tinta acrílica, tá? Então tem várias tonalidades aqui. E também a gente vai utilizar os sprays, a tinta em spray. Então aqui eu tenho um cobre mais envelhecido, eu tenho um ouro, né, que é tipo um gold, e eu tenho também o branco. Então nós temos aqui esses 3 sprays. Como a gente quer uma paleta mais nessa pegada daqui, por conta da decoração, a gente vai utilizar mais esses sprays e eu vou ensinar para vocês agora como que a gente faz isso. Ó, primeiro eu seleciono aqui a peça que eu quero, então no caso eu vou começar por essa daqui. E já está pronto. Então aqui a gente faz uma névoa. Se eu faço muito forte em cima, isso vai acabar deixando umas manchas que eu não quero, que não é interessante, tá? E aí, pra gente fazer o acabamento em volta, eu faço a mesma coisa. Então eu vou tirar essas coisas aqui do lado, que eu preciso fazer uma rotação, ó.
Agora a gente vai para a próxima etapa da nossa decoração natalina. E ela é muito divertida. A gente vai precisar usar basicamente caixas que vocês têm em casa. Pode ser caixa de leite, enfim, ou alimentos de forma geral. Caixas de diversos tipos ou tamanhos. A gente vai fazer uma brincadeira. Então aqui a gente vai pegar essas caixinhas, a gente vai fazer encapá-las, né? Com esse papel craft, e dentro delas a gente vai colocar mensagens de Natal. Bom, e para ficar ainda mais especial, a gente anotou, né, fez vários bilhetinhos, né, de mensagens natalinas, e a gente colocou dentro dos presentes. Chegou a hora de montar nossa árvore de Natal. É uma árvore grande, então a gente vai montar aqui nesse cantinho, bem onde eu tô. Vou ensinar algumas dicas para vocês, como a gente deixar essa árvore mais volumosa. E o legal é que a gente vai aproveitar também uma decoração que já tinha no ano passado, a gente vai fazer uma mudançazinha utilizando spray e vai ficar bem bonita, porque a gente vai usar os enfeites natalinos que eu ensinei pra vocês como que a gente consegue fazer. Então, me acompanha aí. Aqui não tem muito segredo, então eu tô colocando toda a árvore e abrindo todos os galhos primeiro. Eu gosto de abrir todos os galhos primeiro e depois eu vou colocando um pra cima e um pra baixo. É esse o segredo pra poder dar mais volume. E para complementar a decoração dessa parede, a gente vai colocar esses cestos de palha para poder fazer uma composição bem bonita e utilizar a criatividade como decoração. Esses cestos, pessoal, são extremamente leves, eles fazem parte de um conjunto, então a gente vai posicionando esses cestos aqui da forma com que eu acho interessante e a gente faz a composição. E aqui, para fixar, é muito simples. Ou vocês podem utilizar uma fita dupla face, porque ele é bem leve mesmo, ou só bater um preguinho bem pequenininho para poder ele fixar, que é o caso desse daqui. Então eu coloquei um preguinho e já está fixo. Então me acompanha no resultado aí que eu vou te mostrar. Bom, e aqui não tem segredo, eu tô colocando um preguinho, poderia ser uma fita dupla face, o que vocês tiverem de mais prático em casa, só para poder fixar as cestas na parede. Bom, agora a gente está na próxima etapa da nossa decoração natalina aqui na Evolukit. E eu vou ensinar para vocês a gente fazer um suporte de presente. Então aqui a gente já fez, eu já mostrei para vocês todos os nossos presentes, né, utilizando caixas que vocês têm em casa, enfim. Então a gente fez toda a embalagem, né, utilizando papel craft. A gente fez um laço também de sisal, então ficou muito bacana. E agora, o que eu vou fazer? Isso aqui, gente, isso daqui eu não roubei de ninguém não, tá? Tava um galho na rua, então era um galho seco, tá? Já desidratado. Provavelmente alguém fez alguma capina e jogou, então é um galho de descarte, tá? Então só por isso eu tô utilizando para poder resignificar esse galho. Então é um galho seco. E o que eu fiz? Basicamente eu fiz a mesma técnica que eu mostrei para vocês. Então eu usei o spray, né, a tinta spray branca, para poder fazer esse efeito mais envelhecido, esse efeito mais rústico, tá? E eu peguei 3 tamanhos aleatórios, que foi que eu achei lá. E a ideia é que a gente faça um cabide com esse galho para poder pendurar todos os nossos presentes de Natal. Tá? E aí, para essa composição que vocês vão acompanhar aí no nosso vídeo, a gente vai utilizar os presentes que a gente já fez. A gente vai utilizar também esse festão. Caiu o negócio aqui. Então a gente vai utilizar os presentes, a gente vai utilizar o festão. Então o festão ele vem a metro. Esse daqui, por exemplo, ele vem com 5 metros, se eu não me engano. Tá? E rende bastante. Então isso daqui eu vou usar um pouquinho aqui e o resto eu vou utilizar lá na nossa mesa de decoração do centro da mesa, tá? Então tá aqui. Vou utilizar também pisca-pisca, então essa luzinha, eu gosto de luz quente, tá, pessoal? Que é aquele efeito mais amarelinha. Ela vai dar um charme pro nosso projeto também. E algumas outras coisas que são opcionais. Então, por exemplo, sisal, né? A gente tem o fio de macramê verde que a gente fez naquele último episódio. Então a gente vai aproveitar também esse fio para poder pendurar os presentes. Os galhos já pintados com a tinta spray, né? Vou utilizar uma tesoura para poder facilitar a minha vida. Estou utilizando uma parafusadeira, tá? E parafusos, por quê? Aqui a gente achou esses suportes para colocar o galho. Então a ideia, deixa eu pegar um aqui para vocês verem, ó. Ele entra certinho e eu vou parafusá-lo na parede e ele vai segurar, né, apoiar esse galho. E depois eu consigo disfarçar esse metal com o próprio festão ou com as outras, enfim, coisas que iremos utilizar aqui. Então é uma decoração rústica, mas eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. Então acompanha a gente nesse vídeo.
Aqui eu tô só pegando todos os galhos, já posicionei na forma com que eu quero, do formato, e eu tô dando uma amarradinha com sisal. Vocês podem usar bem a criatividade, poderiam colocar sisal de fora a fora, colocar outros efeitos. Eu coloquei só alguns, porque a ideia é esconder o sisal depois com esse festão. Então eu coloquei o festão para poder disfarçar o sisal, e ainda fiz um charmezinho com uma luzinha pisca-pisca. E aí eu coloco, posiciono ele bem na parede, né, o efeito que eu quero. Então acho que ficou bem bonito o resultado. E para dar um charme, eu vou pendurar os nossos presentes. Então a ideia é que eles fiquem penduradinhos aqui, ó, tá? Então em várias alturas, fazendo um efeito bem bonito. Então me acompanhe nesse vídeo. Então aqui eu tô colocando, né, os presentes em diferentes alturas, né, para dar esse volume. E uma dica super bacana, pessoal. Vocês podem colocar a luz pisca-pisca direto de bateria, sabe? Que aí não precisa nem de tomada. Agora eu vou ensinar para vocês uma decoração super bacana, super fácil de fazer, que você pode usar no seu apartamento ou na porta de entrada da sua casa. Então a gente vai fazer todo um sistema de fita aqui na porta e vai ficar uma decoração super bacana e super bonita. E se liga nos materiais. Para esse projeto, eu escolhi duas fitas bem natalinas. Então aqui eu tenho uma que é toda de árvore de Natal, de pinheirinho, sabe? E uma outra para poder combinar com a nossa decoração, que ela é toda em dourado, tá? Então eu vou trabalhar com essas duas fitas. E a ideia é que a gente coloque aqui nessa porta como se fosse um embrulho de presente. Então vai ficar bem bacana. E com essas fitas, depois eu vou fazer um laço, para poder ficar um charme à parte. Então é basicamente fita e também tesoura e uma fita, né, um durex, uma fita adesiva, só pra gente conseguir posicionar tudo certinho. Me acompanha aí? Bom, então aqui, primeira coisa que eu faço, eu coloco a fita lá em cima, vendo o pedacinho dela com um durex, uma fita dupla face, e depois eu faço o mesmo processo no final da porta. E faço isso dos dois lados. E aí eu faço agora o transpasse, né, no sentido transversal, dando esse acabamento que vocês estão vendo. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue transformar uma bandeja como essa, pode ser um cesto, inclusive um desses cestos que está aqui atrás fica super bonito também, num arranjo natalino bem bonito para nossa mesa de Natal. Então aqui, gente, é usar a criatividade e o que tem. Então eu estou usando uma bandeja que ela está até um pouquinho velha, né? Molhou, então ela acabou estufando na minha casa, eu trouxe aqui para o estúdio. E a gente vai utilizar essa bandeja, festão, então a gente usou também para fazer o galho, e aí sobrou, então eu vou utilizar esse festão também. Eu fiz essas duas velas, depois eu posso mostrar para vocês como é que eu fiz. Então são velas aromáticas de bergamota, então vai ficar super bonito, super charmoso para a ceia de Natal. E a ideia, como essa minha bandeja, ela tem uma alturinha, se eu colocasse a vela aqui, ela iria sumir, iria desaparecer. Então eu peguei a tampinha daquela tinta spray que nós utilizamos a beça, inclusive, né? Então eu vou utilizar essa tampinha ou qualquer outra coisa que vocês tenham em casa, só para dar um volume e essas velas subirem. Então a ideia é que fique como se fosse um castiçal. Então eu posso centralizar aqui, né, do jeito que eu quero e começar a decorar. E eu peguei a decoração de Natal do ano passado, então eram essas pinhazinhas, que estava no arranjo mais xoxo, então a gente pegou, tirei, e aí eu vou utilizar também para decorar. E não falei disso daqui, né? Isso daqui é o quê? Uma viagem que eu fiz em Campos do Jordão, eu achei esses galinhos na rua. E aí eu sempre quis utilizar para o Natal, então agora chegou, né, o momento. A única coisa que eu fiz, eles já estão desidratados, não estão secos, tá? Mas são naturais. Só que estão desidratados, e eu também pintei com a tinta spray de cobre. Então era essa tinta aqui, eu pintei, dei só uma fumacinha para poder ficar esse ar mais metalizado, que também combina super com as pinhas. Então me acompanha nesse processo. Bom, então aqui eu centralizei as velas no meio, só para poder ter uma noção dos espaços. E aí, gente, é usar a criatividade. Então usem e abusem da criatividade. Coloquei o festão, coloquei as pinhas, coloquei todos os elementos que eu queria para poder fazer um arranjo diferente, divertido, né, e cheio de personalidade. Aqui agora eu tô colocando, né, posicionando aqueles nossos pendentes que ficaram super famosos, né, no vídeo do episódio anterior. Então reaproveitei esses pendentes e vou colocar ele bem em cima da nossa mesa de Natal. E uma outra coisa que a gente fez que ficou super bacana foi essa árvore aqui de MDF. Então ela é muito simples de fazer. Vocês podem trabalhar com várias espessuras de MDF, de material. Então a gente basicamente utilizou
2 MDFs cortados, então eu tenho um que é o corte na parte de cima e o outro corte na parte de baixo. Aqui eu tenho uma espessura, se eu não me engano, de 15 milímetros, tá? Mas vocês podem fazer com MDF de 6, de 3, e vocês conseguem também pedir para algum marceneiro, né, ou para alguma loja de MDF, vocês conseguirem esses cortes, tá? Mas ele sendo numa espessura menor, você consegue fazer o corte até mesmo em casa. E aqui, como ela tem essas ranhuras, um encaixa no outro e aí a gente consegue ter o resultado final da nossa árvore de Natal. Então aqui você só precisa fazer uma pressãozinha. Aí pronto, foi. Então você só precisa fazer uma pressãozinha, tá? E aí ela encaixa normalmente e tá tudo certo, né? O ideal é ter apoiado numa mesa e ela fica com esse aspecto. Aí vocês podem pintar com tinta spray, podem fazer, enfim, escrever alguma coisa natalina. E fica uma ótima opção, super minimalista para o seu Natal. Então, mais uma opção para vocês. E agora a gente vai aproveitar essas árvores que a gente fez, né, que a gente desenvolveu, nos nossos móveis da Evolukit. Então me acompanha na decoração que tenho certeza que vocês vão amar. E esse foi o resultado do nosso episódio especial de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi com muito carinho que a gente pensou em cada um desses detalhes. Então, só pra gente dar uma recapitulada, a gente fez decoração e centro de mesa de baixo custo. Então, foi muito simbólico, foi muito divertido. Foram objetos que eu colhi numa viagem que eu fiz. A gente aproveitou a luminária do episódio anterior, então se você não viu o episódio anterior, vai na nossa playlist, corre lá, porque tá tudo especificado. A gente fez as nossas próprias decorações da nossa árvore, então utilizando massa fria. Então foi muito legal, foi muito prático, foi muito divertido. E claro, toda a decoração que a gente acabou colocando, então tem até galho de rua, gente. A gente achou um galho numa rua, resignificou e enfeitou a nossa mesa. Então não precisa de muito para fazer, né, um Natal feliz, alegre, divertido e, claro, com muita união, muito amor. Então é esse o sentimento que a gente quer aqui da Evolukit passar para cada um de vocês. Que seja um Natal muito especial, mágico, com muita saúde, muita prosperidade, muita união e que o próximo ano, que logo logo está aí, seja um ano de muita magia e coisas incríveis. Um beijo e Feliz Natal para vocês. Tchau!